Salve, galera! Estamos em mais um GS Pod, o podcast do Grupo Soares Pereira, em parceria com a Rádio Manchete, nossa rádio oficial. E hoje aqui estamos recebendo a Melba. Eu não vou me estender, vou deixar a Melba se apresentar, falar o que a gente está aprontando junto, que eu acho que vai ser um diferencial. E como eu sempre falo, né, o nosso país só vai mudar no dia que a gente tiver educação. Não adianta o lado A ou o lado B, porque eles não estão preocupados em fornecer educação para o nosso povo. E a gente vai falar aqui muito de educação nesse momento. Melba, obrigado pela participação. Usar o teu tempo, né, que é super escasso. Imagina, um prazer. E, por favor, Melba, se apresenta e depois vamos falar um pouquinho da sua trajetória e aonde você se encontra hoje. Tá certo, André. Primeiro quero agradecer por estar aqui, a oportunidade da gente falar, né, da nossa aventura que a gente vai iniciar juntos, né? É muito bom a gente ter parceiros como a GSP. E aí, eu me apresentando um pouquinho, eu sou Melba Porter, sou professora universitária há 23 anos, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E há cerca de um ano, mais ou menos um pouco, eu recebi o convite para assumir a coordenação regional da pós-graduação Lato Sensu, no Rio. E a gente tem feito aí um trabalho de tentar olhar para o mercado do Rio de Janeiro, a vocação do estado como um todo, a cidade, para a gente poder formatar cursos de especialização, né, para que os profissionais possam crescer na carreira, possam fazer transição de carreira, né, possam se aperfeiçoar. E a gente está aqui para contar uma novidade junto com vocês, né, porque vocês são gigantes no setor de franquias, de administração de shopping, e a gente vai contar já essa novidade. Isso aí, a gente ontem estava conversando aqui, eu estava conversando exatamente na bancada da Manchete, do programa do Rafael de França, e a gente estava falando de segurança. Uhum. E ele perguntou para as pessoas que estavam participando dessa bancada qual seria a solução para a gente tentar melhorar a segurança. Segurança, a gente fala muito do Rio de Janeiro, mas é um problema brasileiro, né? Sim. Mas, obviamente, aqui no Rio a gente acaba sofrendo diretamente. E eu comecei também a fazer uma colocação da própria educação, porque a partir do momento se a gente conseguir educar essa garotada que está vindo aí, os garotos de comunidade, né? Porque eles veem tanta facilidade com o tráfego, com esse negócio do o traficante, o cantor de funk, de rap, né? Com aqueles colares gigantes, a gente carros chama de novos. funk ostentação, né? Funk ostentação. Os melhores carros, cheios de mulheres. E aquilo é o exemplo para o garoto. Isso. E muitas vezes eles não têm o acesso a ver que se ele tiver uma educação, se ele tiver uma formação, ele de repente pode sair que isso é um problema e que o resultado não é longo, né? Sim. E aí a Melba, que além de tudo isso, ela é conselheira lá do Grupo Soares Pereira, do nosso grupo, que a gente tem ali a Academia de Negócios e o Conselho. Isso. E aí, Melba, fala um pouquinho dos cursos que você... Não precisa falar todos, é óbvio, porque senão não vai dar nem tempo aqui do nosso bate-papo. Mas quais os cursos que você vê que tem mais ligação, de repente, com o empreendedorismo, que é o curso que a gente vai falar também daqui a pouco, tá? Então, vou falar um pouquinho da SPM também, que eu acho que vale a pena. A SPM é uma Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing, já com 75 anos de existência e 50 no Rio de Janeiro. É a casa do marketing do Brasil, a gente se posiciona como a The Powerhouse Marketing, porque, de fato, surgiu no campo da publicidade e do marketing, mas hoje é uma faculdade que oferece cursos em diversas áreas, mas principalmente na área da economia criativa. A gente tem cursos em São Paulo, no Rio, unidades próprias. São Paulo, onde fica a nossa matriz, Rio, Porto Alegre, e a gente está expandindo para mais 2 unidades no ano que vem. Eu não vou abrir ainda, mas temos regionais em Salvador, em Curitiba, em Florianópolis, ou seja, são polos educacionais para a gente levar a educação de ensino superior para todo o Brasil. E a gente se orgulha muito de ter cursos de graduação
e pós-graduação, tanto Lato Sensu, que é onde a gente vai lançar o nosso curso de gestão empreendedora de shoppings e franquias, mas a gente também tem cursos de pós-graduação estrito sensu, de mestrado e doutorado nas mais diversas áreas. Mas aí, respondendo um pouco a sua pergunta, os nossos cursos de pós-graduação Lato Sensu são muito voltados para o empreendedorismo e para o que a gente chama de uma mentalidade empreendedora, né? Todo mundo tem que olhar a carreira com uma mentalidade empreendedora. O Brasil é um país de desafios para todas as áreas, todos os campos de atuação, e a gente acredita fortemente que só com a educação a gente consegue alcançar os objetivos de carreira, de vida. Hoje a gente fala muito de um equilíbrio, né, de carreira com vida pessoal. E isso que você citou, né, dos jovens hoje, às vezes, terem exemplos de pessoas que conquistaram, sim, muitas coisas. Esses rappers, esses funkeiros, de fato, alcançaram, mas eu diria que eles são a exceção, né? A regra, o caminho que eu diria que é um caminho talvez um pouco mais longo e que requer um pouco mais de dedicação é a educação. Mas é por onde os jovens devem enxergar um caminho para alcançar seus objetivos. Porque não é todo mundo que vai conseguir virar um MC, né, e ostentar colares e carrões, né? Não é todo mundo que vai conseguir ser um expoente no futebol, né, que também é uma outra carreira que inspira muito os jovens de periferia. Não é todo mundo que vai conseguir despontar aí, ter um crescimento rápido. Eu acho que pela educação é um caminho talvez mais longo, mas talvez mais sustentável também, né? Você colocou aí que o Brasil, eu digo que realmente o nosso país é de empreendedor, né? De empreendedorismo. Alguns por necessidade e outros por oportunidade. Sim. E aí a gente vê que o caminho, como a gente está numa feira de franquia, né? Quando a gente fala de empreender, e hoje eu digo o seguinte, 72%, eu fiz um trabalho há um tempo atrás com o IBMEC, 72% dos jovens queriam empreender. Diferente da minha época, né? Eu tenho 59 anos, advogado, o advogado lá atrás, quando se formava, qual era o sonho do cara? Ou cargo público, né? Cargo público, ou uma grande empresa, ou um grande escritório. Isso. Hoje não, hoje o jovem quer empreender. Quer. E diferente também, Melba, de 15 anos atrás, que era aquela história, meu filho não deu para nada, eu vou montar uma franquia para ele crescer. E aí a gente vai para o outro lado também. Hoje, a maioria das empresas, uma pessoa de 40 anos já começa a ser trocada por dois de 20. Infelizmente, isso às vezes Infelizmente, E a longevidade prateada está aí. O velho está ficando velho cada vez mais tarde. E aí ele tem como, né, a opção que ele vai ter, não vai ter outra, é empreender. Mas ao invés de ele empreender sozinho, ele acaba optando em ir por uma franquia que de repente é um momento, caminho um pouco mais seguro, né? E aí, gente, o pessoal da SPM foi me procurar para falar sobre um laboratório de varejo. Isso. Quando começou o papo do laboratório de varejo, que eu acho espetacular, e se Deus quiser nós vamos fazer grandes ações lá dentro, essa nossa cabeça aí que a gente não para. É verdade. Por que não puxar esse laboratório junto com uma pós? Isso. E após em empreendedorismo, porque hoje falta para o jovem, falta para os cursos, para as escolas, ensinar um pouco de empreendedorismo, até para as faculdades mesmo, porque a gente tem que aprender. Hoje não tem jeito, a gente tem que saber algumas noções. E aí, para além da técnica, né, André? Além da técnica. Até empreendedorismo a gente fala de quanto é necessário uma formação também em soft skills, né? Que você teve essa preocupação. Perfeito. De pensar em equilíbrio, né, em resiliência, em outras questões que hoje são fundamentais para empreender, né? Hoje eu acho que isso é o grande barato e eu agradeço a Melba que entrou nessa viagem comigo, porque eu faço as minhas palestras, as minhas conversas, bate-papo, puxando muito essa pegada do equilíbrio, das artes marciais, por exemplo, os soft skills que a gente aprende, que numa mesa de reunião a gente tem que usar tudo que é ligado a uma arte marcial. Semana passada eu dei uma palestra num evento em que eu botei lá, sei lá, 250 pessoas respirando e concentrado em pé
no meio da palestra. Perfeito. Precisa respirar, porque às vezes a respiração te faz pensar numa outra perspectiva, te faz te encontrar um caminho numa discussão que você está negociando às vezes, né? A respiração eu também é tudo. acredito muito nisso. A gente fica um dia sem comer, um dia sem beber água, mas a gente não fica 3 horas sem respirar. É verdade. Então a respiração, ela contribui e muito. Eu digo que é o primeiro passo da nossa postura profissional. Enfim, se você está correndo, respira errado, não vai se dar bem. Você está treinando uma arte marcial, um esporte, respira errado, não dá certo. Você está numa reunião, você começa a ficar nervoso, você vai respirar errado. E aí a gente começou esse desafio, né, de fazer um curso, uma pós de empreendedorismo, e a gente começou a fazer uma curadoria com uma pegada muito dessa questão que a Melba colocou dos soft skills. Aí, Melba, vocês que fizeram douraram a pílula, vamos dizer assim, vocês lapidaram as sugestões, né, que a gente deu e etc. Você podia falar um pouquinho do por que você foi nesse caminho de tentar linkar, né, essa parte da mente, corpo e espírito com os negócios, e por que a gente fez determinadas matérias no curso? Então, esse curso é um curso bem completo. Eu diria que é o nosso curso de pós-graduação com maior carga horária. O MEC exige o mínimo de 360 horas, a gente está chegando a 450 horas, mas calma, quem quiser se inscrever, fica tranquilo, porque ele foi estruturado de uma forma que você consegue concluir em um ano e pouquinho, né? Então, porque são aulas online durante a semana e um sábado a cada 15 dias. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a estrutura do curso. Mas, em termos acadêmicos, ele foi pensado em dar uma formação técnica em diversos campos, na área do marketing, na área da gestão de finanças, na área de pensar, por exemplo, em desafios do digital, na gestão das pessoas, mas também e principalmente nessa formação mais multidisciplinar, no sentido de pensar que o empreendedor hoje ele também tem questões de ordem emocional, de ordem psicológica. Hoje se fala muito de equilíbrio psicológico para a liderança. Hoje a liderança é muito desafiada, porque... Felicidade no trabalho. Exatamente. Não, e assim, os líderes hoje são desafiados a encontrar caminhos para atingir resultados, mas ao mesmo tempo lidar com pessoas, lidar com diversas circunstâncias. Então ele tem que ter muito equilíbrio, muita resiliência. Então, para todas as disciplinas, né, André, assim, muito com a sua curadoria, a gente buscou também trabalhar o que a gente chama das habilidades emocionais, né, os soft skills, que hoje são muito falados pelos gestores de RH até das grandes companhias também. Porque, tecnicamente, a pessoa é contratada e muitas vezes ela é desligada por uma questão de perfil, né, falta de equilíbrio, falta de resiliência e até questões assim, pontualidade. A gente hoje vê as empresas lidando com 4 gerações diferentes, com maneiras de atuar profissionalmente completamente diferentes, né? Nós somos a geração X, baby boomers, mas tem lá o millennium, que já tem 30 e poucos anos, tem a geração Y, que tem 20 e poucos recém-formados. É muito, não digo conflito, mas muitos desafios de lidar com perfis de visão profissional e visão de mundo diferente. E um empreendedor precisa saber lidar com tudo isso, né? Se ele não souber lidar, ele não vai conseguir enfrentar os desafios de empreender em qualquer área de atuação. Você colocou uma situação que eu vivo na minha empresa, que é exatamente todas as gerações, e a gente tem que passar a cultura da empresa, porque se a gente não tiver uma cultura, um propósito, e até a forma de você passar um propósito é diferente. As pessoas, né, de acordo com a faixa etária, assimilam de forma diferente, entendem de forma diferente, mas a cultura é a mesma, o propósito é o mesmo. E hoje uma empresa que não se preocupa com isso, esquece, porque está fadada ao insucesso, porque cada vez mais o consumidor exige isso, exige
que a empresa tem um storytelling, ela tenha realmente aquela... Um seja propósito, né, verdadeira. André? Tem um propósito. verdadeiro... Fala-se muito em propósito empresarial, né? É isso Hoje a mesmo. gente escolhe as marcas não só pelo que elas vendem, mas como elas entregam isso, né? Qual é a história que está sendo contada, mas não uma narrativa fictícia. Detesto Perfeito. falar de narrativas que não são verdadeiras. Hoje a gente fala de propósito genuíno, transparência, e isso tudo perpassa por cultura organizacional, né? Como é que você vai transmitir aquilo que você espera que os seus colaboradores ajam no dia a dia se você não tem um forte valor para transmitir, né? Eu sou apaixonado por esse tema, por essa questão, e eu procuro, com toda a humildade, passar isso lá na empresa e gerar esse certo conforto, né, que a gente pode falar, das pessoas entenderem e compactuarem com aquilo que é a visão, a missão, o propósito da empresa, porque eu acho que isso é a tal da felicidade no trabalho. Então, para a gente conquistar isso, o profissional, o colaborador, ele tem que estar se sentindo bem naquele ambiente. E uma coisa que vai ser muito legal também, Melba, eu acho que é o laboratório, né? Porque esse laboratório vai permitir que a gente faça algumas experiências. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pode estar falando aqui, né, que é o conceito da pós, falar um pouco do tema de shopping center, de franquia, do varejo e serviço como um todo, né? E o laboratório eu acho que vai ser um grande desafio, e a gente vai passar ali, além da teoria, até a parte mais prática do dia a dia, porque eu acho que isso é importante, né? E a gente quer trabalhar com líderes in class, né? Que essa é uma ideia fantástica que a gente não pode deixar de falar. Com esse networking aqui do André, a gente vai levar muita gente boa. A gente chama do programa Leader in Class, que é alguém expoente no seu setor de atuação, dando uma aula para os nossos alunos empreendedores, né? E aí a gente depois fala um pouco do perfil que a gente está esperando que seja atraído por esse curso, né? Não só pessoas que querem empreender, mas pessoas que atuam, né, no mercado já, gestores que já estão no mercado, querem se aperfeiçoar, querem olhar um pouco do que está sendo feito do lado de fora. Isso é uma coisa muito importante, não só a gente se inspirar em quem está fazendo coisas boas, mas esse olhar para fora. Hoje a gente fala, nos estudos recentes de marketing, que é claro que foi desvirtuado muito, mas como a gente é a escola do marketing, eu digo que a gente precisa voltar a recuperar a essência do marketing. A gente fala hoje dessa importância desse olhar para o mundo, porque é olhando os novos valores da sociedade, a maneira como o consumidor hoje enxerga marcas, enxerga a relação com consumo sustentável, essa ideia de olhar, né? Olhar com olhos verdadeiros e não com lentes, né? Através de lentes. Não, a gente também acha importante acessar a internet, sim, mas esse caminhar pelo mundo, olhar o que está sendo falado, o que está sendo novas formas de ver e ser da sociedade, acabam inspirando e trazendo inovação. É daí que a gente traz novas ideias, é daí que a gente, claro, juntando com o propósito da empresa, olhando, serve ou não serve? Está dentro da minha estratégia de caráter ou não está? Ou eu vou ter que mudar muito a minha visão de mundo? E aí, seguir, né? Sem uma estratégia, o empreendedor também não chega a lugar nenhum. E a gente vai falar sobre tudo isso. E com a presença de pessoas, com a curadoria da GSP. Olha, eu estou empolgado. Eu tenho uma lista já de Leader in Class que eu vou apresentar para a Melba para ver se ela aprova. E, além disso, desse líder, a experiência que ele tem com os empreendimentos, cada um com seus negócios, sim, cada um com mais especializado num assunto ou outro, é o networking. Sim. Por quê? Não tem jeito. Hoje, a gente tem que ter networking nessa vida, e quando a gente leva alguns empresários, donos de negócios, CEOs, fundadores, para se tornarem líder, né, os alunos alguns caminhos, né? Vão encontrar caminhos, vão trocar, até gerar possibilidades de negócios, de emprego, e por aí vai. Então, eu acho que isso é uma coisa
muito bacana, a gente realmente tentar pontuar e levar pessoas que vão contribuir muito com o mundo acadêmico, né? Juntando aí o mundo acadêmico, é óbvio, mas com uma prática também do mercado, com toda... Com os empresários que estão com a barriga no balcão, vamos dizer assim. É isso, a gente vai oferecer aulas com professores que são profissionais de mercado, porque esse é um diferencial da SPM, sempre foi. Nós todos temos mestrado, doutorado, mas somos consultores do mercado, estamos muito próximos das empresas, mas a gente também quer ter profissionais que vão trazer ali aquela visão prática. Agora, a SPM, a gente costuma dizer que lá é networking de verdade, porque a gente não só traz líderes para dentro de sala de aula, como a gente trabalha estudos de casos práticos, isso é muito importante. O aluno trabalha com desafios reais do mercado, então vai ser prática na veia, isso é muito importante, né? É importante essa junção da teoria com a prática, porque também as áreas de negócios, na sua maioria, as teorias, elas emergem de uma prática, né? Existem várias literaturas sobre estratégia, a própria estratégia do Oceano Azul emergiu de uma observação de como aquelas empresas se diferenciavam no mercado. Então, muita literatura e muita parte teórica já vem da prática, elas se transformam em teorias a partir de um olhar prático. Mas com a presença dos líderes em classe, eu acho que isso vai fechar com chave de ouro. E ainda mais naquele campus, né? Eu fui Lindo. Conhecer, espetacular, me surpreendeu, porque eu não tinha noção do que é o campus Glória. Isso. Realmente é muito bacana. A gente fica muito feliz de trabalhar naquele lugar. A SPM ficou quase 47 anos num prédio na Rua do Rosário, que agora a gente está recuperando para os cursos tecnólogos, mas em 2022, quando a gente retornou da pandemia, nós ficamos 2 anos com aulas online, e quando a gente voltou para esse campus, que é o campus Vila Aimoré, ali na subida do Outeiro da Glória, a poucos metros da estação do metrô da Glória, então até isso está facilitado. Acesso é muito bom. E quando a gente foi para ali, a gente ficou assim muito encantado, porque é um campus, é uma vila de casas de 1906, é um campus tombado. A gente não pode fazer reformas nele do lado de fora, mas em compensação, quando a gente entra, né, as salas são altamente tecnológicos, os laboratórios, enfim, tudo altamente moderno e preparado para a gente fazer aulas imersivas, enfim, com equipamentos de ponta. Isso é muito legal mesmo. Ô Melba, e quando vamos começar a botar isso na rua? Quando vão começar as aulas? Como é que eu faço se eu quiser me inscrever? Então, noção de valores, ou descontos, ou percentuais, você vai conceder alguma coisa aí pra gente? Sim, a gente conseguiu uma condição especial, que hoje a gente está aqui oficialmente falando para o mercado do lançamento desse nosso curso, que é Gestão Empreendedora de Shoppings e Franquias. Mas se vocês olharem no nosso site, na parte de pós-graduação Lato Sensu da SPM Rio, vocês vão ver lá todas as disciplinas. É um curso muito completo, com uma mini ementa de cada uma das disciplinas. A gente está lançando oficialmente hoje. O curso está previsto para começar em abril de 2026. Tem tempo, mas o que a gente está lançando aqui nessa nossa conversa, já que é lançamento, a gente tem que falar que o patrão ficou maluco. Não é assim Por aí. que a gente costumava falar? Então, o site, vocês vão acessar lá, vocês vão ver o curso e vai aparecer para vocês que a turma ainda será aberta. Mas o que a gente colocou no site da SPM? Você clica lá e bota avise-me. Quando as inscrições efetivamente começarem, você vai receber um aviso. Então, para quem entrar lá, clicar nesse avise-me, colocar seu nome, dizendo que você tem interesse em fazer o curso. Primeiro, acessa o nosso site, veja lá o curso direitinho, quais são as disciplinas que você vai vivenciar, né? É um curso extenso, ele vai acontecer em formato híbrido nas nossas salas HiFlex. Isso é importante a gente falar. O que são as salas HiFlex? São salas preparadas para não haver distinção quem está assistindo em casa e quem está assistindo presencial. Então, se você estiver em qualquer lugar, você pode se inscrever nesse curso e você pode optar por assistir a aula online
ou presencialmente no nosso campus. E você não vai sentir diferença, porque as salas são preparadas com todos os equipamentos de som, várias telas, que parece que, mesmo estando em casa, você está assistindo aula lá, sentado na sala da nossa Vila Aimoré. Então, é um curso que vai acontecer terças e quintas, das 19 às 22 horas, num formato híbrido. Então, você pode ir até a SPM ou pode assistir da onde você estiver. E um sábado presencial, que a gente vai fazer questão de que seja presencial, para que você possa vivenciar o networking, o contato com os líderes em classe. Sábado, uma vez a cada 15 dias, então não fica pesado. Você não perde aquele sábado, todo sábado. E logo assim que você se inscreve, você recebe todo o planejamento da sua aula ao longo do curso. Agora, você acessando lá e clicando no Avise-me, porque as turmas, as inscrições vão começar mesmo a partir mais do final do ano, no início de 2026, mas está lá, avise-me quando a turma começar, e a turma está prevista para começar em abril de 2026. Se você clicar lá e preencher o cadastro, você vai ganhar isenção de matrícula. Hoje a nossa matrícula está em torno de R$ 1.100, então o patrão ficou maluco, você ganha isenção de matrícula e você ganha 5% de desconto a mais. Então, se você olhar lá o preço final, você vai ver que isso dá quase 20% de desconto no curso. Então, vale a pena. Vamos com tudo. Vale a pena já entrar lá e já demonstrar seu interesse de que você quer estar inscrito nesse curso. Vamos com tudo. Bora. Melba, muito obrigado pela Imagina, confiança. Eu que agradeço. Nossa, o prazer é meu. É um desafio que a gente está agarrando com muita esperança para tentar colaborar também com o Brasil. Eu acho que isso aí é uma dos nossos propósitos, né? Melhorar o nosso país. Eu acho que um curso como esse tem tudo para acontecer. Com certeza. Muito obrigado. Os cariocas merecem. É isso aí. Obrigada, viu, Obrigado, gente? Espero vocês lá. Valeu.